Eu queria fazer duas coisas hoje, antes de começar a minha mensagem. A primeira é um movimento assim, que eu falo com muito cuidado, é bem espiritual, mas eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado aí agora e perguntasse: quem é o líder do Campeonato Brasileiro? Quero ver vocês perguntando. Quero ver esse movimento. Vocês acharam que eu tinha parado com isso? Eu só não estava com o Corinthians onde está hoje. O resto eu continuo a mesma coisa. Privilégio estar aqui com vocês. Queria dar um aviso também, que a gente vem conversando como igreja há algum tempo. A nossa igreja ela tem um valor. O valor é a nova geração. A gente se preocupa muito com a nova geração. Por várias razões. Primeiro porque é uma faixa etária extremamente estratégica. Existem pesquisas que mostram que dos 4 aos 14 anos é onde mais acontecem as conversões para Cristo. É o momento onde a pessoa está mais preparada, a criança está mais preparada para receber a mensagem e se entregar para Jesus Cristo. Portanto, a gente valoriza muito nos nossos encontros um bom berçário, um bom trabalho com crianças, um bom trabalho com adolescentes, um bom trabalho com jovens. Nos sábados, com os jovens mais velhos, a gente tem muito essa preocupação. A preocupação de trazer o Evangelho, que é uma mensagem absoluta, na linguagem deles. A preocupação para que eles compreendam, que a gente consiga tratar e trabalhar no coração deles as grandes necessidades deles, porque são diferentes das nossas. Eles são influenciados, invadidos, eles são perseguidos e ao mesmo tempo motivados por valores que são contrários ao de Cristo, mas que atingem muito a geração deles. Por isso, desde pequenininho, desde o berçário, a gente tem tido a preocupação de criar um ambiente onde o seu bebezinho, a sua criança, o seu pré-adolescente, o seu jovem, ele possa ser acolhido e recebido de forma intensa. E dessa forma sendo conversado com ele, na linguagem dele, a respeito de Jesus Cristo. Entenderam? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a nossa igreja tem crescido, tem muita gente nova chegando e talvez nem soubesse desse valor ainda. E a gente quer retransmitir, reforçar esse valor. Por causa disso, eu tenho uma outra coisa para falar. E eu não quero aqui dizer que eu preparei isso porque eu vi alguma coisa agora, porque a gente vem conversando. Os pastores já tinham pedido para eu trazer esse assunto antes. E o que a gente está falando, o que a gente tem visto é que tem muita criança no salão. O que isso implica? Implica que ela está perdendo. Porque eu verdadeiramente não falo nada para ela. O Israel, muito menos. O Caleb fala. Ele fala e fala muito bem. Mas os outros dois, a gente não fala. Ela perde a oportunidade. Ela perde a oportunidade de ouvir, de começar a criar os seus vínculos de relacionamento. Mais tarde o pai chega para mim: meu filho não quer saber de igreja, não tem vínculos dentro da igreja. Ok. Aí ele não se acostuma, fica lá até ele se acostumar. Seja pai, seja mãe. Defina que é você quem manda e não ele. Ensine-o a ficar. E uma outra coisa é que atrapalha quem está aqui. Tem gente que chega aqui, gente, destruído, que vem para uma celebração como essa, clamando para que Deus fale ao coração deles. E qualquer tipo de distração é distração. Então, seria interessante não ter essas distrações. Entenderam? Estamos de acordo? Se você tem alguma coisa, diz: preciso melhorar isso, ok, conversa comigo. Eu tenho o Levi, levanta a mão aqui. Eu tenho o Riscado, Luiz Riscado que está aqui. Luiz, levanta a sua mão só ali. Tem o Ralph que está lá atrás. Ralph, levanta a sua mão. Não sei se tem mais um outro presbítero. Pode chegar num desses presbíteros e falar: deixa eu contar para você o que acontece. O porquê que eu não deixo. Ok, e a gente vai trabalhar em tentar melhorar. Ou aqui, ou aí. Tá certo? Combinado? Então vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta: quem é o líder do Campeonato Brasileiro? Quem, Marcelo? O discípulo na família é o que a gente vem falando. O discípulo na família. A gente tem se preocupado de
de entender o discipulado, o que é seguir a Jesus Cristo de fato. E a gente tem visto o que é seguir Jesus Cristo em uma série de áreas. Hoje a gente vai ver o discípulo na família, olhando para a relação que existia entre uma avó, uma mãe e um filho. Lloyd, Eunice e Timóteo. Eu não vou trabalhar aqui o conceito de educação de filhos, porque a gente já viu algumas semanas atrás, com a Thaís, a Dani e a Stephanie, sobre que filhos são flechas. Se você não viu, eu recomendo você ver. Mas algumas coisas que a implicação de uma fé genuína, que é transferida de geração para geração, que é vista em todas as gerações, a importância e o significado disso, de forma a encarar e a enfrentar as vidas no dia a dia mesmo. Então, 2 Timóteo 1, 3 a 6, 2 Timóteo 1, 3 a 6, e eu espero que você abra a sua Bíblia, vou dar um tempo para você abrir, para você seguir aqui pela tua própria Bíblia. Se você não tem, você pode seguir aí no telão, mas se tem, seria interessante você abrir. O texto diz assim: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Quem está falando isso é Paulo, e ele está falando isso para Timóteo, num momento interessante da vida deles. Paulo preso já no último estágio, talvez essa seja uma das últimas cartas que ele tenha escrito, falando ao seu jovem discípulo, seu filho na fé, a respeito da vida, da fé. E ele diz, olha, e ele traz um alerta interessante, ele diz: eu constantemente me lembro de você, noite e dia em minhas orações. Esta frase inicial já revela muito da relação espiritual que existe entre um pai e um filho, mesmo sendo um filho de coração, como Paulo adotou a Timóteo. Eu constantemente me lembro de você, noite e dia em minhas orações. A pergunta de cara inicial, que a gente já parte daqui, é: você tem orado? Você ora como? E o quanto você ora? E qual é a característica dessa oração? Ela é perseverante? É de dia e de noite? No outro dia e na outra noite? E aí depois no outro dia e na outra noite também? Eu coloco vocês em minhas orações, eu me lembro de vocês constantemente. Então Paulo começa esse texto trazendo a gratidão que ele tem a Deus e o quanto ele ora pelo seu filho Timóteo. Aí ele diz: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a inspiração das minhas mãos, ou a imposição, inspiração não, a imposição das minhas mãos. O texto nos faz um alerta inicial, ou ele nos traz uma ideia inicial. Onde era vista a fé nesse texto? O texto começa dizendo: recordo-me da sua fé. Eu vejo que você tem uma fé. Eu me lembro, nós estamos distantes agora, nós não temos esse convívio pessoal diariamente, mas eu me lembro, quando recordo de você, eu me lembro o que você tinha. Você tinha uma fé. A marca que eu me lembro é uma fé. Eu, quando lembro da minha mãe, eu lembro da minha mãe como evangelista. Ela era uma mulher que falava de Jesus Cristo aonde ia. Ela, aonde parava, pregava. Parecia carro velho. Onde parava, pregava. Eu lembro dela anunciando o tempo todo. Ela me ensinou a enxergar o movimento de conversão. E ela vinha contar para mim muitas coisas. Quando ela estava conversando com alguém, respondendo a respeito de Jesus, apresentando Jesus para ela, para essa outra pessoa, e de repente parecia que a ficha caía. E ela dizia: naquela hora, os olhos da pessoa estavam se abrindo e eu vi, ou eu percebi,
que o Espírito tinha convencido. E esse é um privilégio. Eu lembro que todas as vezes que ela me contava isso, ela descrevendo o que acontecia, isso me emocionava. E eu acho que ela gostava de contar para mim, porque ela sabia que isso me emocionava. Recentemente eu estava num encontro com a Dani, dizendo, olha, fulano, beltrano, ciclano, talvez esse entenda, aquele não entenda, aquele outro não entenda a respeito do Evangelho. E a gente estava conversando, dizendo, não, mas eu acho que esse não entende nada. Essa pessoa não entende, mas não entende nada. E a Dani virou e falou assim, eu também acho. Aí na tarde a gente conversando com eles, e eu comecei a explicar algumas coisas do Evangelho. Eu e a Dani e esse casal conversando. E aí eu entrei nos 10 mandamentos. Eu não sei nem por que eu entrei nos 10 mandamentos. Mas eu entrei nos 10 mandamentos e comecei a explicar. Olha, presta atenção. A Bíblia diz que só há um único Deus. Que esse Deus é essencial, por isso que Ele é único. Ele também é exclusivo. Que Ele diz que a gente não deve construir para nós ídolos. E aí o que são ídolos? E esse sujeito começou a conversar dizendo, isso é um ídolo, o dinheiro é um ídolo, a profissão é um ídolo. Eu falei, é isso mesmo. Aí ele parou e fez. Eu entendi. Naquela hora, a gente vê o movimento de Deus ali. Então, eu recordo da minha mãe, o que eu trago lembrança da minha mãe, era essa paixão que ela tinha por pregar a Jesus. Eu já contei aqui alguns casos dela, de que ela olha pela janela, tem um carro parado, e aí ela diz, esse cara vai me assaltar. Sai de dentro de casa, vai lá e fala, oxi, paraibana, né? Pois não, senhora, você vai me assaltar? E o cara falou, não, eu sou Davi, você lá, eu estou trabalhando. Falando, tá bom. Ela vem falando, não tá bom não, vem cá, senta aqui no banco comigo, no jardim. E ela conta o Evangelho, diz que termina com o rapaz chorando. As memórias que eu tenho na praia é dela sentada na beira d'água, com uma pessoa do lado. E a pessoa chorando, e parecia batismo já, né? As ondas batendo ali assim. Essa era minha mãe, essa é minha mãe, até hoje. Apaixonada por Jesus Cristo. E ama falar dele. Eu recordo disso, sempre trago à memória isso. Recordo-me da sua fé. A gente vai ver um pouco mais o que é fé. Eu recordo-me da sua fé. E aí o texto traz, mas ele está recordando da sua fé e ele traz uma relação interessante. Ela primeiro habitou em sua avó Loide, depois na sua mãe Eunice e também em você. Eu vejo uma fé que tem vindo de geração em geração. Eu vejo uma fé que estava na sua avó, mas que de repente estava na sua mãe, mas que também está em você. Eu vejo essa fé acontecendo aí, parece que é até de DNA, se nasce com ela. Mas ele diz, olha, eu vejo isso, eu vejo que na família de vocês, interessante é que Timóteo, o pai, era grego e provavelmente não convertido. A mãe era uma judia convertida. Mas ele diz, eu estou vendo isso na sua avó, na sua mãe, em você. A influência que os pais, os avós têm nos filhos e nos netos. E aí ele trabalha, olha, mas eu recordo da sua fé que primeiro habitou e que também habita em você. Por mais que a fé tenha essa característica na família de Timóteo, como uma característica da família toda, há uma escolha por habitação. Eu vi habitar na sua avó, eu vi habitar na sua mãe e também vejo habitar em você. Habitar não é algo que a gente recebe do vô e da mãe, ou da avó e da mãe, mas habitar é aquilo que eu permito que entre dentro de mim, que eu permito que tome conta de mim, que eu permito que seja o meu principal impulso. Ele diz, olha, a fé, ela habitou, ela fez moradia, ela se estabeleceu na sua avó. Ela habitou, fez moradia e se estabeleceu na sua mãe. Mas ela também habitou, fez moradia e se estabeleceu em você, Timóteo. É isso que está acontecendo. É a fé que habita. E eu me recordo disso. Eu me recordo dessa fé.
Eu me recordo desse movimento todo na sua família. E eu me recordo que você também permitiu que habitasse em você. Agora, por que isso é importante? O que é uma fé que habita? Legal, André. Eu entendi que a fé habita. Mas o que isso significa? Essa fé que se estabeleceu, que fez moradia. Aí vou pedir aqui ajuda para o próprio Paulo, quando ele diz assim: esta fé é uma fé não fingida. Se a fé é uma fé não fingida, significa que Paulo podia ver pessoas com fé fingida. Que a possibilidade de uma fé fingida era real. Era uma realidade. Mas em você não, Timóteo. Em você eu vejo uma fé não fingida. Uma fé que você vive de fato. Uma fé que você não forja. Uma fé que você crê de fato. Uma fé que você não inventa. E é interessante isso. Porque eu converso com muita gente, eu atendo muita gente. Uma das principais funções de um pastor é atender pessoas. Eu e o Caleb, a gente atende gente pra caramba. O Israel lê livro. Isso é fato. Entendeu? Eu e o Caleb, a gente gosta de pessoas. O Israel corre. Isso é fato, entendeu? Quer dizer, agora ele nos alimenta para dar alimento para as pessoas que a gente gosta. Ele não está aqui hoje, eu tenho um monte de certeza que vocês vão ficar mandando WhatsApp para ele. O André falou mal de você. Eu não estou falando mal, gente, eu estou falando a real. É diferente falar mal da real. Agora, é interessante dizer que não é uma fé inventada. Uma fé crida. Que entrou, habitou. Que o consumiu. Não é uma fé de discurso que a gente atende bastante. E gente, tem horas que eu tenho vontade de ter uma conversa assim mais dura, assim, mais rígida. Porque a pessoa vem conversar comigo numa fala tão piegas, de uma fé tão mentirosa, que eu fico olhando e dizendo: você quer me convencer com isso? Você realmente acredita que eu estou crendo nisso? Porque o que você está falando é totalmente contrário da sua prática. Isso não é uma fé verdadeira, é uma fé fingida. Ela é tão fingida que aonde você habita, essa fé não convence nem mesmo com quem você vive. Porque é uma fé fingida. Não é uma fé que está dentro de você, que fez moradia, que se estabeleceu aí. Mas é uma fé que você proclama, mas que os seus atos e ações dizem o contrário. Que você fala que crê, mas você comprova que não crê quando você vive. Que você diz que aceita, mas você prova que não aceita quando você está se relacionando. Porque esta fé fingida, ela é xoxa. Mas a fé verdadeira, ela é solidez. Agora, no que se baseia essa fé? Aí eu quero pedir ajuda para João, na sua primeira carta. 1 João 5, 4 e 5 diz o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ele trabalha aqui em dois conceitos interessantes. O que é nascido da fé vence o mundo. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, aquele que crê que o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, e crê numa fé verdadeira, não forjada, não por fingimento, este vence o mundo. Então significa que a fé genuína é aquela que vence o mundo. O texto está dizendo: o que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Esse vence, o que tem fé. O texto está nos mostrando que o novo nascimento obtém a vitória sobre o mundo, que ele corta a raiz do domínio do mundo sobre nós, que Jesus passa a ser aquele que governa a minha vida.
que este novo nascimento é que me traz essa vitória sobre o mundo. Interessante como o mundo nos influencia, e muito, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas nós somos forjados pelos valores desse mundo. Nós continuamos crendo nos valores desse mundo. E não é porque existem aqueles que estão no mundo e aqueles que não estão no mundo, não. O que eu estou dizendo é que nós, os cristãos, nós ainda continuamos muito forjados pelos valores do mundo. Eu passei essa semana num encontro de seminaristas, né, aqueles estudantes de teologia, e são jovens pastores, e eu estava lá de segunda a sexta-feira, conversando, e a conversa é bastante, falava 2 vezes por dia, mas era conversando com eles o tempo todo, e às vezes terminava a palestra à noite, a gente ia até 1h, 1 e pouco da manhã, conversando. E uma das coisas que eu tentava demover neles é, o que é de fato ser um pastor? E na cabeça deles, era ter uma igreja que funciona. E o funcionar para ele era uma igreja numericamente grande. Eu disse, não é isso. Isso são considerações do mundo, onde o sucesso é pautado em números. Não é isso. Não é isso. Não é porque nós estamos dentro da igreja que estes valores muitas vezes estão longe de nós. Pelo contrário, o novo nascimento ele muda isso. Porque o meu valor passa a ser Jesus Cristo. O que eu considero de mais importante na minha vida, sem dúvida nenhuma, é Jesus Cristo. Interessante que a grande marca de Jesus Cristo na nossa vida é uma mudança de visão de vida, de cosmovisão. Israel tem falado isso, ele me ensinou e eu tenho repercutido que aquilo que acontece em Adão e Eva no pecado é uma mudança de cosmovisão. Os seus olhos se abriram e a partir daí eles se tornaram responsáveis por escolher entre o bem e o mal. Os seus olhos abriram. Significa que eles passaram a enxergar o mundo não mais do prisma daquele Deus que o controlava, que estava sobre eles, que era o Deus da vida deles, mas a partir do prisma de que agora a vida está nas mãos dele, de cada um, eles são responsáveis por si mesmos, são aqueles que têm que definir agora o que é o bem e o mal. Então a mudança de vida é quando eu passo a enxergar que eu não estou mais nessa vida por conta, mas sim por conta de Deus. Isso é um novo nascimento. É pegar a minha vida e entregar para Jesus. É pegar a minha vida e fazer com que eu morra. É interessante que isso acontece primeiro. O novo nascimento, ele acontece primeiro, porque o texto está dizendo, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Uma fé genuína e um novo nascimento. O que é fé genuína? A evidência de quem é nascido de novo é a fé. Ninguém tem fé para nascer de novo. Ele nasce de novo e então tem fé. Isso é importante. Porque quem acha que tem fé para nascer de novo ainda não nasceu, porque continua crendo que é a partir dele. A fé que eu tenho, aquilo que eu acredito, sou eu que me entrego. Não, é Deus que me salva. Por isso, eu estou agora nascido e aí eu passo a viver pela fé. Aí eu passo a conduzir a minha vida de fato em fé. E o conceito de fé é interessante. Por que eu estou dizendo isso? Que primeiro nós nascemos e depois nós vivemos pela fé. Porque o conceito de fé é interessante. Quando a gente diz assim, o que é fé? Logo vem na sua cabeça a descrição de Hebreus 11. Certeza das coisas que não se veem, a convicção dos fatos que ainda não se revelaram. Verdade ou não é? A gente traz para a mente como se fé fosse algo extremamente racional. Eu passei agora a acreditar. Quando você vai ler fé no Velho Testamento, a palavra fé não existe em hebraico. Ela passou a existir numa tradução do hebraico para o grego, chamado Septuaginta. 70 anciãos, mestres traduziram a Bíblia. E aí a expressão fé começou a surgir. E ela é derivada do quê? Do hebraico. Ela é derivada de obediência, lealdade, submissão,
Então o que é fé? Fé é obediência, é lealdade, é submissão. Então por isso não dá para ter fé. E porque eu tenho fé, eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Meus olhos se abriram. E agora eu tenho fé. Eu vivo pela fé. Agora, os meus olhos enxergaram tudo diferente. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Tem gente que chega para mim e fala: você acredita em maldição hereditária? Como é que eu posso acreditar em maldição hereditária se a Bíblia diz que ficaram para trás as coisas velhas e tudo se fez novo? Se Ele me tirou do império das trevas, onde eu estava sob o jugo de todas as maldições, e Ele se fez maldição por mim e me levou para o reino do Filho do seu amor. Não dá para crer. Portanto, eu nasci de novo e então eu vivo pela fé. Lembra o texto de Abacuque? O meu justo viverá pela sua fé. O justo vive pela obediência. O justo vive pela lealdade. O justo vive pela submissão. Então, porque nasci de novo, vivo assim. Porque nasci de novo, essa é a minha marca. O que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, o mundo já está vencido para aqueles que são nascidos de novo. Aí a gente começa a entender um monte de coisa. Por isso que o pecado não reina mais no nosso corpo mortal. Por isso agora que a minha identidade não é mais o meu pecado, mas eu nasci de novo. Isso é bonito, gente. Por quê? Qual é a minha identidade? Eu sou um alcoólatra. Eu sou... Na homoafetividade, é interessante como eles se apresentam, ou como são a apresentação que é feita, é fundamentado na identidade de gênero. O que você é? Eu sou homossexual. Isso é o que define. Mas a Bíblia está dizendo que eu nasci de novo. O que é que me define agora? Jesus Cristo. Eu nasci de novo. Como é que você se identifica? Eu nasci de novo. Eu sou filho de Deus, salvo em Jesus Cristo. Essa é a minha identidade. Portanto, o pecado já não domina mais. Eu consigo vencer os meus pecados. Sabe aquela luta que eu tinha numa carnalidade, no sexo desenfreado? Seja, agora já não tem mais isso em mim. Já não me domina mais, porque eu nasci de novo e vivo em obediência, pela fé. Então isso já não é mais quem me controla. Quem me controla é aquele que me fez nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é dirigido pela carne, mas o que é nascido do Espírito é dirigido pelo Espírito. Isso é fé genuína. E ela vence o mundo. Aí 1 João 2,16 diz: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, o que é o mundo? O texto diz: a cobiça da carne e a cobiça dos olhos. John Piper define isso como o desejo do que não tenho. Eu fico desejando aquilo que eu não tenho. Eu fico correndo atrás daquilo que eu não tenho. O que eu não tenho me faz falta. Eu jamais poderia dizer, como Davi disse no Salmo 23, o meu cálice transborda. O meu cálice não transborda. O meu cálice está meio cheio, ou para vazio, seja, mas não está transbordando. Porque eu ainda não tenho tudo o que eu preciso. Porque continuo querendo mais, querendo mais, querendo mais. Tudo o que a carne e os olhos, as paixões e os desejos, tudo isso me controla. Mas o que é nascido de novo já venceu o mundo. O que isso significa? Que o desejo
do que não tenho morre, porque agora eu estou satisfeito com o que eu tenho. Então eu começo a entender que aquele que é nascido de novo, é nascido e vive pela fé, por isso ele pode vencer o pecado. A pornografia não o controla mais. A ganância, a cobiça, a avareza não me controla mais. Porque eu estou satisfeito com tudo que tenho. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. A marca daquele que é nascido de novo, que vive pela fé, é o contentamento. Ele está realizado com isso. E a outra coisa que o texto diz, a ostentação dos bens, o orgulho do que tenho, o orgulho do cargo que eu tenho, o orgulho da grana que eu tenho, o orgulho dos filhos que eu tenho. Eu sou controlado por esse orgulho que se torna necessariamente uma idolatria. E é interessante como todo pecado é fruto de idolatria. Então, de uma certa forma, o que João está nos ensinando é que o desejo do que não tenho e o orgulho do que tenho me domina. Mas isso é o mundo. Isso são os valores que esse mundo nos apresenta. E se a gente parar para analisar friamente, é isso aí. Porque eu não estou feliz com a esposa que eu tenho, eu acabo traindo a minha esposa. Porque o meu marido não é o que eu quero, eu acabo dominando o meu marido. Porque a grana que eu tenho não me é suficiente, e eu não consigo encaixar o padrão para viver nessa grana, eu acabo fazendo coisas ilícitas. Eu contrato funcionários e não pago a integralidade do salário dele, pago um monte por fora. Assim a gente foge dos impostos. Isso é coisa do mundo. É gente que nasceu de novo, que continua desejoso do que não tem. Então ele está dizendo, se você é nascido de novo, você tem uma fé que vence o mundo. O mundo já não o domina mais. Por quê? Porque agora você é nascido de novo. Qual é o resultado da fé não fingida? Ele diz, lembro-me das suas lágrimas. Paulo se lembra da fé que havia na avó, na mãe e nele, que habitava, fez moradia, tinha se estabelecido lá. Paulo se recorda disso. Paulo também se recordava das lágrimas de Timóteo. O texto aqui não apresenta quando é que Timóteo chorou. Não existe essa característica, mas a maior parte dos estudiosos eles apontam para algo que aconteceu em 1 Timóteo 1,3, quando Paulo diz, partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso. Eu roguei, o que significa roguei? Eu insisti, eu pedi veementemente, é quase que implorei, fica aí, cara. Se ele rogou, significa que ele não estava muito afim de ficar, concorda? É interessante como há um desejo de Paulo que insiste em relação a Timóteo. Eu roguei. 1 Coríntios 16:10 também apresenta uma característica de Timóteo que sustenta muito o fato das lágrimas. Diz, se Timóteo for, Paulo está dizendo aos coríntios, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Deem tudo o que ele precisa, que ele se sinta bem, que ele não tenha medo de nada, porque Timóteo é evidenciado muitas vezes como alguém mais medroso, que precisa ser empurrado. E a gente vê isso muito nos nossos filhos. Tem um filho que é afoito, tem o outro que precisa ser empurrado. Tem um filho que você conhece tudo, tem outro que você não sabe nada. E a impressão que dava para ele é que Timóteo era esse filho que tinha que empurrar.
que tinha que empurrar. Agora, o tema central da carta de Timóteo é o sofrimento. 2 Timóteo 1,16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Depois capítulo 2, versos 3. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Depois capítulo 2, 9 e 10. Pelo qual sofro e estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Estou preso como criminoso, suporto por causa dos eleitos. Depois versos 11 e 12. Se morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. O sofrimento era marca. E como esse evangelho de hoje em dia é um evangelho mal pregado, porque é um evangelho onde o sofrimento não existe. Já parou para pensar nisso? Aceita o Senhor Jesus Cristo e você não vai ter nenhuma doença na vida. Aqueles que tiveram câncer como eu, não foram salvos. Aceita o Senhor Jesus Cristo e a sua conta bancária vai ter uma transformação absurda. Do vermelho vai passar para o roxo. Inclusive, dê tanto aqui, para que isso se repercuta em muito mais lá. Aceite o Senhor Jesus Cristo, e o seu filho será o mais obediente do mundo. Esse Senhor Jesus Cristo eu gostaria de aceitar. Aceite o Senhor Jesus Cristo, e o seu casamento não terá problemas. Tem gente que chega para mim, estava conversando com uma pessoa semana passada, ele chegou para mim e falou assim: faz 1 ano que eu estou casado, e a gente nunca brigou. Mas vocês convivem juntos? Vocês se veem quantas vezes por dia? Vocês dormem na mesma cama? Ou é em casa, você trabalha fora a semana toda, não é? Não existe isso, gente. É sofrimento. A vida é sofrimento. O Ari Veloso, que me criou, dizia: a vida é injusta. E ela é. Ela é injusta. Ela é injusta mesmo. Quando ela não será? Um dia Jesus Cristo vai voltar. E no dia que Ele voltar, o Deus de toda justiça reinará, vitorioso sobre toda injustiça. Aí não haverá mais choro, lágrima, ranger de dentes, mais dor na perna quando você levanta, dor nas costas quando você deita. Eu e o Vitor vamos estar desempregados. O doutor Vitor, ortopedista, e eu, pastor. A gente não tem futuro na eternidade. Vitor, vamos, sei lá, abrir uma marcenaria. Talvez tenha futuro para nós. Interessante isso, né? Lembro-me das tuas lágrimas. Uma fé que te empurrou para o sofrimento. Uma fé que te arrastou para a dor. Uma fé que fez abrir em você uma luta contra este mundo. O desejo de ter aquilo que você não tem. O orgulho de ter o que você tem. Sendo dominado por isso. E agora, tendo que esmurrar o próprio corpo. Em obediência pela fé, se tornando leal. Fazendo morrer o próprio eu. Assumindo o ônus e o bônus dessa situação. Eu entrei nisso, porque eu sei que essas leves e momentâneas tribulações, nada se comparam com o eterno peso de glória. Isso aqui é passageiro. Eu não olho as circunstâncias, mas eu olho o autor e consumador da fé, que me faz perseverante.
que me faz insistir no caminho. Porque nasci, tenho fé. Porque sou um novo nascimento, uma nova criatura, eu tenho fé. E essa fé vai se aumentando a cada dia que passa. Só pelo fato de que eu estou inserido nesse sofrimento. Esse sofrimento me ajuda pela fé a depender cada vez mais de Deus. E a segunda coisa, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Ele diz, mantenha a vida. Esses novos olhos que se abrem, eles se abrem num desafio para que nós mantenhamos viva a chama do dom de Deus que está em você. Manter viva a chama. Manter viva a chama. Não sei se você gosta, mas eu gosto muito daqueles seriados, reality shows do Bear Grylls ou do Pelados e Largados, mas Pelados e Largados aparece com faixinha, essas coisas assim, viu gente? Não é que eu fico vendo gente pelada, não aparece gente pelada. Tenho medo do julgamento. Entendeu? Do pessoal lá, André fala de pornografia, mas olha lá, está assistindo Pelados e Largados. Não tem nada a ver, gente, nada a ver. A pornografia está na sua cabeça, na minha está uns caras tentando sobreviver. E eles têm, uma das coisas que eles mais levam, você pode levar, cada um pode levar uma coisa. Ou eles levam uma faca ou uma pederneira. Pederneira é aquilo que... E aí sai uma fagulha assim. Aí eles pegam aquela palhinha toda... Parece um bombril assim de palha. Aí abre. Aí eles pegam a pederneira e fazem... Aí de repente cai um pedacinho aceso lá dentro. Mas um pedacinho... Aí ele pega aquilo... Aí chacoalha. Tem nego que desmaia porque sobrou muito... Aí aquilo vai pegando fogo. Aí pegou fogo aquele pedacinho de palha, aí eles colocam dentro de uma fogueira. Mas a fogueira começa com gravetos pequenos. Aí o fogo vai pegando, aí ele vai colocando uma lenha maior. E a grande luta deles, na maior parte do tempo, é fogo. Porque sem fogo, eles quase não conseguem sobreviver. É fogo e água. A comida eles até comem, um ou outro, tira a orelha, come essas coisas. Mas o fogo e a água eles precisam. Manterem acesa a chama. Se empenha por isso. Trabalhe por isso. Compre o preço disso. Mantenha viva a chama. É você quem mantém vivo, porque essa chama pode apagar. É você que tem que assoprar, indo colocando os gravetinhos, colocando a lenha maior. Mas ainda assim consome. E se você não cuidar disso, ela apaga. Aí você tem que começar o processo todo de novo, do zero. Mantenha acesa a chama. Mantenha acesa a chama. O naufrágio na fé tem a ver com o não manter acesa a chama. Você apaga a tua fé, você naufraga na fé. Significa que o mundo passa a ganhar de você novamente. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. E o que é esse dom? É logo na nossa cabeça de igreja pra caramba, a gente vem falando, os dons é servir, é pregar, é contribuir, evangelizar, o dom de misericórdia. Aí vem os mais quentes, que estão querendo abanar de forma a pegar o fogo mais rápido. É o dom de línguas, é o milagre, a profecia. Urucamba labatura, né, gente? Não é nada disso. Dom é para edificação do santo. Dom é para que o outro cresça. Dom é para que o outro nasça de novo. Dom é para que o outro venha a conhecer a Jesus. E nesse novo nascimento ele vai deixando para trás a vida dele.
sendo renovado dia após dia, num processo onde ele nasceu de novo, ele foi salvo, e aí eu fico em cima dele promovendo a santificação. Ele está se tornando cada vez mais parecido com Jesus Cristo. O que é ser parecido com Jesus Cristo? Jesus se vê em nós, nós somos a imagem dele, ele se enxerga, e o mundo vê Jesus em nós. E aquilo que eu pratico, que não tem a ver com isso, vai caindo por terra. E aí eu vou crescendo, 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 me tornando cada vez mais parecido com Jesus. Lembro-me das suas lágrimas. Mantenha viva a chama desse dom que promove Jesus Cristo na vida dos outros, que promove salvação, que promove santificação. Lembro-me dos teus sofrimentos. Por isso, a minha palavra de incentivo é que você continue aí, com uma vida que já foi impactada por Jesus Cristo, portanto, faça agora a mesma coisa com os outros. Impacte Jesus Cristo nos outros através da sua vida. Exerça os dons. Isso é dom eu exerço dentro da igreja? Não. A igreja existe e serve através dos dons. Mas os dons não são essas 4 paredes. Ou a igreja não são essas 4 paredes. No trabalho que você está, você continua promovendo salvação e santificação. Na tua empresa, que é tua, você continua promovendo, e você existe para promover salvação e santificação. Qualquer coisa além disso, você precisa de um novo nascimento. No teu casamento, você está lá para promover salvação e santificação. Qualquer coisa além disso, você precisa nascer de novo. Com os teus filhos, salvação e santificação. Não que eles comam de boca aberta, que eles entrem numa boa faculdade. Cara, isso talvez, mas não é a prioridade. A prioridade é salvação e santificação. Aí Paulo diz assim: eu me recordo e dou graças a Deus todas as vezes que eu lembro de você, meu filho amado Timóteo, porque em você eu tenho visto a fé que primeiramente habitou em sua avó Lloyd, depois habitou em sua mãe Eunice, e você deixou que também habitasse em você. Eu me recordo disso. Por causa disso, eu oro constantemente, de dia e de noite, por você. Eu me recordo das suas lágrimas, mas também o incentivo a manter viva a chama do dom de Deus. Você é o cara, Timóteo. Você é o cara. O que é ser discípulo de Jesus Cristo? É exatamente fazer o que Paulo estava fazendo. Um novo nascimento que promovia a vida. O que é ser discípulo de Jesus Cristo? É exatamente fazer o que Lloyd fez. Um novo nascimento que produzia vida. O que é ser discípulo de Jesus Cristo? É fazer exatamente o que Eunice fez. Um novo nascimento que promove vida, salvação e santificação. Que assim seja nas nossas vidas, e que o seguir a Jesus nos leve a esse nível de comprometimento da avó, da mãe, do filho e do pai postiço que era Paulo, em nome do Senhor Jesus Cristo.